Volta IBC, onde adoraremos ao Senhor louvando, aprendendo mais de Sua palavra e principalmente praticando depois do que ouvimos. Poxa, estamos chegando hoje ao final da segunda viagem missionária. Veremos que Paulo continuará sendo perseguido, mas aparecerão novos amigos que lhe animarão. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12 o seguinte: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais um culto infantil e pela liderança do Ministério Infantil. Que só possa estar abençoando as crianças que estão assistindo e a liderança. Que só possa estar dando coragem e ânimo para que as pessoas que estão ao redor do mundo tenham força para continuar sua missão pregando o teu evangelho. Que nós crianças também possamos falar sobre o teu amor. Que nós possamos falar sobre ti para todos, seja na nossa escola, para os nossos colegas ou para os nossos familiares. Que tudo que façamos seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Oi, pessoal! Vocês não vão acreditar quem foi que veio hoje para contar minha lição. A lição pra mim e pra vocês também. A lição de Paulo. Sabe quem é? Sabe quem é? Ela, a famosa, a cearense, a Tia Diná. Tia Diná tá aqui pra contar a história. E ó, Tia Diná, tudo bem, Tia Diná? Tudo bem, Hugo. Legal, ela tá aqui. Aí, ela vai contar a história de Paulo. Gente, olha só. Paulo, ele parecia que pegou, sabe o que, Tia Diná? Parece que ele pegou aquele ônibus, o 016. Aí ele andou lá pela Beré, que fica na Compensa. Aí andou lá pela Tessalônica, que fica lá na Alvorada. Não, Hugo, não são dessas igrejas de Manaus que a
a gente tá falando, não. Ué, não? Achei que fosse. Não. É de onde então? Essas igrejas são de outros lugares. Ah, isso é outro lugar, é? Ué, mas olha, tia Diná, se eu fosse Paulo, eu acho que eu já tinha perdido os cabelos. Tudinho, tia Diná, tava careca. Sabe por quê? Esses judeus muito invejosos, só apunhando a pessoa de Paulo. Coitado dele, hein? Ei, Hugo, interessante você falar isso. Ele ficou mesmo sem cabelos, mas não foi por causa de preocupação, não. Ué, não? Não, Hugo. Por quê? Então, a história de hoje vai falar também disso. Que tal ouvirmos a continuação da história e as grandes aventuras de Paulo? Oba! Bora, tia Diná! Conta a lição pra gente! Solta a lição! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na semana passada, ouvimos com a tia Glaunara e com o Hugo as aventuras de Paulo. Lembram quem era o companheiro de Paulo? Isso mesmo, Silas! E os 3 lugares por onde passaram, vocês lembram? Esses mesmos, Tessalônica, Bereia e Atenas. Esta viagem é chamada na Bíblia da segunda viagem missionária. Mas acham que a aventura terminou? Que nada, ela continuou. Hoje nós vamos ouvir a sequência dessa viagem e vocês poderão acompanhá-los. É só abrir sua Bíblia em Atos 18, dos versículos 1 ao 23. A Bíblia diz que depois que Paulo saiu de Atenas, foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e que havia chegado há pouco tempo da Itália com a sua esposa Priscila. O imperador Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo então foi vê-los e, como tinham a mesma profissão, passou a morar e trabalhar com esse casal. Eles eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, Paulo debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Mas quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou unicamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, o Messias prometido e anunciado pelos profetas dos tempos antigos. Mas a população judaica de Corinto era gente de coração duro e se opunha a Paulo e lançava-lhe maldições. Paulo então sacudiu a roupa e lhe disse: "Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre dessa responsabilidade." Isso porque nós sabemos que toda pessoa que não tem Cristo como Salvador está morta em seus pecados e sobre ela permanece a condenação eterna e a ira de Deus. Paulo queria que seu povo fosse salvo e eles não entendiam assim. Paulo acrescentou: "De agora em diante irei para os gentios." Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era um homem temente a Deus e morava ao lado da sinagoga. Mas e o que é sinagoga? Vocês já pensaram nisso? Sinagoga era um lugar onde os judeus, onde os israelitas se reuniam para cultuar a Deus. É como nós chamamos hoje da nossa igreja, o local que se reúne. Para os judeus, como eles ainda não creem em Jesus, eles não têm a igreja como referência, mas uma sinagoga. Então, Crispo, chefe daquela sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua família. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: "Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade." Será que Paulo creu?
Será que ele obedeceu? No versículo 11 está escrito que Paulo ficou naquela cidade por 1 ano e meio, isto é, 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Sabe o que faz um missionário não desistir da sua missão? Saber que Deus está com ele, que vai guardá-lo e que sua obediência ao Senhor poderá conduzir muitas pessoas à salvação em Jesus Cristo. Acaia era a região onde ficava a cidade de Corinto e o procônsul daquela região se chamava Galho. Sabe o que é um procônsul? O procônsul é uma espécie de governador de uma província. Então, o governador daquela região onde ficava Corinto se chamava Galho. Os judeus da cidade fizeram então um manifesto contra Paulo e o levaram ao tribunal. Diante de Galho, aquelas pessoas o acusaram. Este homem está tentando convencer o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Sabe, Galho nem deixou Paulo falar. Foi logo dizendo aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou um crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas como é uma questão de palavras, de nomes de sua própria lei, quer dizer, da sua crença religiosa, vão vocês mesmos resolver os problemas de vocês. Eu não vou ser juiz dessa coisa. E mandou expulsar todos eles do tribunal. Então os judeus se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram bem diante do tribunal. Galho, o procônsul, viu tudo aquilo, mas nem se preocupou, não se importou de jeito nenhum. Depois disso, Paulo permaneceu em Corinto. Após algum tempo, ele se despediu dos irmãos e foi para a Síria, acompanhado pelo casal de amigos Áquila e Priscila. Mas antes de embarcar, Paulo rapou sua cabeça, isso porque ele havia feito um voto a Deus e, cumprido seu voto, ele deixou seu cabelo no zero, na lâmina zero. Em meio a essa viagem, Paulo e seus amigos chegaram a Éfeso e lá Priscila e Áquila ficaram. E Paulo foi para onde? Isso mesmo, chegando em Éfeso, Paulo procurou a sinagoga e lá debatia com os judeus acerca da palavra de Deus. O missionário e todo servo do Senhor deve sempre aproveitar a oportunidade de apresentar Jesus e sua graça aonde chegar. Mas em Éfeso foi diferente dos outros lugares por onde Paulo passou. Lembra que aonde ele ia havia um grupo de judeus que por inveja sempre procurava atrapalhar o ministério e o ensino de Paulo? Pois é, no versículo 20 diz que o povo de Éfeso pediu que ele ficasse mais tempo. Eles queriam ouvir mais do ensino da palavra de Deus que Paulo pregava. Mas Paulo não ficou. Mas ao partir, ele prometeu: eu voltarei, se for da vontade de Deus. Veja que importante. Ele não prometeu: com certeza eu voltarei. Nós não podemos assegurar com promessa nada, porque Deus é quem sabe se teremos tempo ou não. Deus é quem permite fazermos qualquer coisa. Por isso, o tempo é hoje. O tempo é agora para falar de Jesus ao coleguinha. Paulo embarcou e, partindo de Éfeso, foi para Cesareia. Em Cesareia, Paulo procurou a igreja, os irmãos em Cristo, para dar um olá, para conversar um pouco, matar um pouco a saudade e ver se todos estavam bem. Em seguida, continuou sua viagem até Antioquia e lá passou algum tempo. Depois dali, Paulo viajou mais uma vez por toda a região da Galácia e da Frígia.
A Bíblia diz que nessa região, por onde passava, fortalecia todos os discípulos. Que ministério estupendo Paulo tinha! Pregar a palavra para quem não conhecia Jesus e fortalecer os que já tinham. Você também pode ser um pequeno missionário. Fale ao seu coleguinha que ainda não recebeu Jesus, que Jesus o ama, que morreu por ele para lhe perdoar os pecados e lhe dar a vida eterna. Se o seu coleguinha ou seu irmãozinho já recebeu Jesus, mas parece que ele está triste e desanimado, fortaleça-o, falando para ter coragem, não ter medo, porque Jesus o ama e está com ele sempre. Amém? Verdadeiro ou falso? Atenção, crianças, para a primeira afirmação. Na segunda viagem missionária, Paulo passou por Tessalônica, Bereia e Atenas. Afirmação verdadeira. Quando Paulo chegou em Corinto, ele encontrou um judeu chamado Átila. Afirmação falsa. O nome dele era Áquila. Áquila e Priscila eram fabricantes de tendas. Afirmação verdadeira. Paulo ficou em Corinto por 5 anos. Afirmação falsa. Foi 1 ano e 6 meses. O procônsul da região de Corinto se chamava Galo. Afirmação falsa. O nome dele era Galho. Paulo cortou seu cabelo e partiu para a Síria junto com Áquila e Priscila. Afirmação verdadeira. Tchau, crianças. Até o próximo domingo.